Estou com o Leandro Capelari, que é da empresa CIS Energia Solar, e eu tô aqui, eu tava conversando com ele nos bastidores aqui, o pessoal vai entender aqui que a gente acaba entrando nos assuntos assim meio muito interessante assim, né? Porque a questão da geração de energia elétrica, hoje de manhã, nossa colega Nádia Martins trouxe a informação de que a partir de hoje nós estamos com a bandeira vermelha. Só a parte da bandeira vermelha aumentou em 52% no mês de julho. Portanto, nós vamos lá para cima. Por quê? Falta de água nas regiões produtoras de energia e acionamento das nossas termoelétricas com carvão e óleo diesel. E eu não sei se nós temos outra operação além de carvão e óleo diesel. Agora estamos começando a gerar com casca de arroz aí na região da campanha. Então, daí muito legal isso. Mas eu acho que geração de energia são essas, né? Hidrelétrica... Sim. E quando se liga as usinas de carvão, realmente a gente tem um alto custo de energia. Alto custo. Né? Muito... E aí nós temos agora, tem 2 empresas no Rio Grande do Sul já gerando energia, está em testes, energia com casca de arroz. Que coisa boa, né? Sim. É mais uma opção. Leandro Capelari, fazia tempo que nós não batíamos um papo aqui. A questão da energia solar, que é um dos focos da empresa de vocês. E eu estava perguntando para o Leandro sobre o crescimento desse segmento aí, né? E eu vejo crescer, eu vejo que vocês estão atuando, estão fornecendo equipamentos, montando, mas ainda é tão pequeno perto do volume de energia que no estado, vamos falar só do Rio Grande do Sul, ainda consome, né, Leandro? Não chega a 10%. Né? A gente tem, em todo o Brasil praticamente não chega a 10%. Aqui é menos de 10% ainda, né? Então, há realmente um crescimento muito forte nos últimos 2 anos. A gente partiu praticamente de 0,9% para 10% em 2 anos. É algo extremamente elevado o crescimento. Muito rápido, né? Mas mesmo assim, ainda incipiente perto do potencial total que a gente tem realmente em nível de consumo de energia. Um dia desse eu falei com um amigo que ele é construtor de prédios, assim, de serviços. Eu disse pra ele, tem que pensar hoje nos prédios que tu fores projetar, né? Já pensar em deixar uns tubos, uns dutos, para um dia o cara daqui a pouco põe energia solar lá em cima. Quer dizer, a gente tem que começar a preparar os prédios para isso, né? Claro. Porque hoje quem constrói uma casa, eu tô falando assim de uma casa média para casa grande, que vai ter consumo de energia, já fazer uma preparação, inclusive, a sugestão, acho, né? Inclinação do telhado, né? Tudo isso, né? A gente tem que preparar hoje as novas construções, né? Sim. Os próprios prédios, por exemplo, hoje se pensa numa área de estacionamento, né? E justamente a área de estacionamento nos condomínios são as áreas de maior apropriação, assim, para a condição de energia solar. Você muitas vezes não faz a condição do fechamento do estacionamento, né? Hoje você pode pensar em fechar o estacionamento, dando certa cobertura aos carros que estão lá e ainda apropriar o condomínio a uma condição de geração própria, o que é uma condição muito boa. Eu não digo que vai gerar suficiente para todo o consumo do condomínio, mas tu ameniza a conta, né? Sim, você tem muitas vezes que você não tem uma condição realmente elevada de associar a produção própria do condomínio todo com o estacionamento que você tem, porque às vezes o estacionamento é pequeno, né? Tem salão de festas, que é uma condição que todos usufruem, né? Tem elevador, o playground, que geralmente tem alguma coisa de consumo próprio também. Então tudo isso pode ser apropriado, né? Então já reduz um pouco a taxa de condomínio, que é muito boa. Tu sabe que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que, inclusive, trabalhar melhor assim com os engenheiros, com os arquitetos, os pessoal que está fazendo prédios, que vão orientar daqui a pouco empresas grandes como telhados grandes, né? Como supermercados, como depósitos, né? E assim por diante. Já fazia um projeto pensando na orientação solar, os telhados. Eu acho que é uma coisa inicial assim, né? Porque tu vê, vocês colocam as placas em orientação norte, né? Mais norte. Então daqui a pouco, se tu pode fazer uma adequação do telhado, já preparar a adequação que tu possa ter a insolação melhor possível, né? Sim. Hoje não se pensa, hoje a gente verifica isso, né? A gente é uma condição que a gente está tentando alterar a cultura dos arquitetos para isso, né? Para que se verifique uma condição já adaptada a isso, porque muitas vezes o arquiteto faz o projeto, ele deixa até uma estrutura de laje, mas muitas vezes os beirais são muito altos.
E os beirais altos também dificulta a condição de insolação, porque boa parte da colocação da instalação gera sombra. Então a gente tenta adaptar essa condição arquitetônica, né, a uma condição. Bem lembrado isso. Eu tenho uma casa sendo construída onde eu moro, perto de onde eu moro, e realmente os beirais são altos. Porque daqui a pouco, se tu precisa de mais área de telhado, o beiral faz sombra, tu acaba perdendo espaço. Isso. Muito bem lembrado, eu não tinha me dado conta do beiral da casa. E a gente daí consegue fazer mesmo assim uma estrutura, a gente tem que elevar um pouquinho a estrutura metálica para que as placas fiquem acima do beiral, né? Aí nessa condição a gente não tem a sombra. Mas logicamente tudo a gente tem uma alternativa, mas se facilitar também reduz o custo de instalação para o próprio cliente, né? Outro dia tem um amigo nosso aqui, o Michel Pires, lá da Chafariz, ele trabalha com caixa d'água. Nós sempre falamos sobre caixa d'água, a Macoa é um problema de faltar água. Outra coisa também que não tem nas casas é preparação para receber caixa d'água. Não interessa o tamanho, pode ser da casa mais simples que tem, até as mais caras, tem que ter caixa d'água. E aí eu quero te perguntar o seguinte, no trabalho que vocês fazem da CIS, uma delas é a questão do aquecimento da água. Sim. É outra coisa também que ajuda a poupar energia. Porque tu precisa de menos energia elétrica para botar água, por exemplo, no inverno agora um pouco mais quente. Como é que funciona essa preparação? Hoje muito se fala, por exemplo, em uma residência que esteja sustentável, né? Do ponto de vista energético. E hoje nas indústrias já se tem muito isso, né? Se tem uma condição até de cultura das indústrias e alguns comércios efetivamente com relação a você ter um empreendimento sustentável, né? Mas as residências ainda não. Vem muito da cultura do arquiteto muitas vezes, ou do engenheiro que desenvolve isso. Mas hoje é muito possível hoje, né? Quando a gente faz um projeto novo, ou mesmo nas pessoas que têm essa condição de querer fazer uma reforma na sua casa e já adquirir essa cultura sustentável, é possível você colocar tanto a placa solar para geração da própria energia elétrica que você pode usufruir na sua casa como um todo, como você pode aquecer a sua água, você pode aquecer a sua piscina, tudo usando energia solar. Né? Sabe que a piscina, eu me lembro assim de algumas empresas aqui, inclusive um parceiro nosso aqui que é a Hidrosul, para a nossa piscina. Sim. Ele já na contratação do serviço já pergunta, vem cá, tia, vamos deixar os canos para aquecimento. Porque às vezes a piscina, o investimento não é pequeno, né? Então é um investimento, é um patrimônio que tu põe na casa. Sim. Mas às vezes não dá pra te botar tudo junto. Mas se tu deixar espera na piscina, meu amigo, tu já ganha tempo. Você ganha acabamento também, Acabamento também. Acabamento. Não precisa mexer mais no entorno da piscina. Isso, exatamente. Porque quando a gente faz o processo onde a piscina já está pronta e não foi adaptada essa condição de geração solar, a gente tem que fazer toda a estrutura ou interna. Aí tem que abrir canaletas, né? Fechar a canaleta e muitas vezes não fica de acordo com o que o cliente espera, né? Se ele deixar tudo prontinho, ele consegue fazer tudo antes, né? E efetivamente o acabamento fica mais bonito, não tenha dúvida. Bom, nesse momento, por exemplo, da piscina, só para mim, eu gosto da área da piscina, vocês têm essa orientação de equipamento, algumas coisas pré-instalação da piscina? Já pode ser conversado, acertado a comercialização de alguns equipamentos, ou ali é simplesmente canos mais simples, esses canos especiais para água quente? Como é que funciona isso, essa pré-instalação na piscina, por exemplo? Quando o cliente Quando o cliente vai adquirir sua piscina, a gente geralmente intervém na condição de indicar para ele o melhor material, né? Material adequado realmente para a condição de manter a temperatura da água de forma... É o mesmo cano que se utiliza para aquecimento de água. Sim, né? Então um cano especial para isso. Cano especial para isso. Porque o que acontece? A água... ela vai fria, ela vem da piscina fria e retorna a quente. Sim, entendi. Então, uma recirculação da água. Então, ela retorna a quente é o mesmo cano para aquecimento de água. Então, é que tá. A gente tenta avaliar com o cliente a melhor forma de deixar tudo à espera pronta, né? Mas quando necessário, a gente tenta fazer da melhor forma possível, ou com canos aparentes, a gente indica a melhor colocação possível para não abrir canaleta. Às vezes o cliente não deseja abrir canaleta, não deseja fazer buraco. Estragar um pátio. Exatamente. Então, a gente avalia a melhor forma. Ô Leandro, vamos falar um pouquinho da CIS no que diz respeito à instalação de geração de energia para efeito de nós economizarmos a questão da energia elétrica. Por exemplo, vocês, para fazer uma instalação, para fazer uma decisão de um investimento, tu tem que analisar o consumo do cliente. Sim. O cliente,
ele geralmente te apresenta uma conta de luz, assim, para te saber o tamanho, a necessidade do cliente. Como é que funciona esse primeiro contato? O cliente geralmente já tem uma geração já via CE via RGE, né? Nessa condição, nós verificamos o histórico mensal de consumo dele através da sua conta de energia elétrica, né? Certo. Nós geralmente solicitamos a última conta de energia, onde existe uma pirâmide de consumo que indica aí os últimos 12 meses, né? Tá. Nesse caso, em alguns clientes até a pirâmide é diferente, então a gente pede as últimas 12 contas para a gente avaliar realmente o consumo médio dele nos últimos 12 meses. Porque o nosso projeto ele é feito para que você tenha uma condição de sobrar energia no verão, né? E geralmente essa sobra de energia compense a falta de insolação durante o inverno. Então é feito um projeto anual de consumo, né? Às vezes o cliente quer que o consumo dele seja muito acima todos os meses, né, do que atualmente ele tem hoje como consumo médio. A gente faz também. Mas geralmente o projeto que nós estipulamos e negociamos com o cliente é um projeto que ele tenha sobra de energia durante o verão para que ele possa usufruir desses créditos durante o inverno. Porque tu não pode fazer aí fica uma coisa meio complicada. Por exemplo, o ápice do meu consumo é dezembro, janeiro, fevereiro, por causa dos ar-condicionados. Vamos botar assim, que é um vilão. Isso. Quer dizer, tu vai fazer um projeto para me atender em 3 meses no ano, daqui a pouco tu vai fazer um super projeto, uma super instalação. Exato. Por isso que tem que fazer uma média, né? É uma média. É para que não fique muito um alto custo para o cliente também. Sim. Não, daqui a pouco dizer, pô, eu gastei tanto nesse negócio e tá sobrando um monte de energia, quer dizer, é muito crédito. Exatamente, é muito crédito que tu não vai usufruir durante o ano, né? Então a gente faz uma análise. E por que tu faz essa média e tu acrescenta na minha média um pouco mais? Por que tu faz isso? É uma condição, a sobra geralmente é feita porque geralmente o cliente ele tem a cultura de, ao entender que ele vai ter sobra de energia, ele automaticamente já pensa, ok, eu estou gerando minha própria energia, está sobrando crédito, eu vou colocar mais um ar-condicionado. Vou colocar mais 2 ar-condicionados aqui que meu filho está precisando, eu vou aumentar o meu ar-condicionado da sala de 12 mil para 24 mil BTUs. Né? Entendi. Então, dessa forma, a gente já, entendendo que existe essa cultura, nós ampliamos um pouco o projeto em nível de segurança para que ele possa, de repente, ampliar também o consumo sem que ele precise mudar nem o inversor, que é um equipamento caro, nem incluir mais placas, que é um equipamento também caro. Deixa eu perguntar uma coisa, assim, agora tu tá me dando uma luz, umas perguntas aqui que eu faço como se eu fosse o cliente que está lá, o ouvinte lá na nossa frente. Por exemplo, a minha casa é pequena, eu sou um casal, eu gasto lá X reais de luz, tá? No futuro vou ter filho, vou botar isso que tu falou, vou botar mais ar-condicionado na casa. Como é que eu posso fazer um projeto que eu inicie investindo menos e depois eu possa ir progredindo, melhorando ele na minha casa, Leonardo? A gente faz essa análise também junto ao cliente, né, para entender se ele tem alguma perspectiva de geração superior futura, né? A gente pergunta, escuta, você quer colocar ar-condicionado aqui? Você quer ampliar o seu ar-condicionado? Você pretende no futuro ampliar o seu nível de consumo, talvez ampliando sua residência, colocando um quintal com iluminação? Sim, isso. Algo que ocorra, né? E dessa forma, o que a gente faz? A gente primeiramente verifica a estrutura física que ele tem, o telhado, se existe a possibilidade de ampliação futura, e se por acaso ele não tem essa condição atual, se a gente poderia ampliar a geração usando um outro terreno do cliente, no mesmo terreno talvez, né? Sim. O que a gente precisa apropriar já, imediatamente, é a condição do inversor. O inversor, na verdade, ele tem uma capacidade de geração de acordo com o número de placas ou da produção do número de placas. Sim, o inversor, só pessoal, vamos explicar. O inversor é um aparelho que tu compra e que tu instala entre as placas e a rede de energia, é isso? Né? Ele transforma a energia contínua em alternada, que é a mesma energia que a gente tem hoje da série. Esse inversor, ele tem, não sei se é potência, ele tem tamanho de conversão, é isso? Exatamente, tamanho de conversão que é de acordo com o consumo médio hoje do cliente. E por exemplo, eu não posso comprar um inversor menor para ser um pouco mais barato o investimento e depois eu quero aumentar as placas e o inversor não tem potência para isso. Ele fica, é isso que é Exatamente. Usando um exemplo típico.
o cliente tem 800 kW de energia, um consumo de 800 kW. A gente vai instalar um inversor que suporte o número de placas que ele vai conseguir gerar isso. Então, dessa forma, o que acontece? Se ele vai aumentar o número de placas e a gente não adaptou o inversor a esse aumento, ele vai ter que comprar um outro inversor. Esse mercado aí é bem onde eu queria chegar. Com ampliação, com aumento das instalações de energia solar, e eu sei que vocês estão fazendo um trabalho grande assim, de poder atender a demanda que tem, não abriu um mercado de troca de inversores usado, por exemplo? Esse mercado ainda é muito restrito, muito pequenininho? A gente tem, por exemplo, o nível de inversores hoje que a gente tem é com garantia que vai de 8 a 10 anos, certo, a garantia de cada inversor. E a gente tem um crescimento muito forte nos últimos 2, 3 anos no máximo, né? Então, a maioria dos casos praticamente que existem no Brasil, no Rio Grande do Sul, não passou nem 25, 30% do nível de garantia. Entendi. A pessoa ainda não substituiu por um maior, mais potente, é pouca coisa ainda. Não, isso no futuro pode ter. Está ainda no nível de garantia. Então tu pode já prever, por exemplo, um inversor um pouco maior para aquela demanda futura que o cliente queira. Sim. Mas sim. As placas eu posso botar a menor, é isso que é interessante. Pode. Tá. Tu pode ter um inversor que é muito acima da demanda atual, né? Entendendo que você já tem estimado um crescimento no futuro e você já sabe se você pode colocar já tantas placas adicionais. Porque quando a gente conversa sobre isso, nós dizemos, olha, esse inversor você vai colocar 30 placas ou 30 módulos solares. Mas ele suportaria 55 módulos solares. Então, o que ele já sabe? Ele sabe que então ele tem ele mais. Não precisará investir mais em inversor, só investir em placa. Ele sabe que ele pode colocar mais 25 módulos solares que ele não vai ter problema algum. O Alencar Medeiros da Formata está mandando um abraço para ti pela ótimo gestor e parabéns a CIS aqui, ó. O Paulo Gama está lá no hospital mandando um abraço para a gente. O Silvio Rafael falando sobre tem uma empresa aqui em Camaquã, Blueville, parece que está indo para o lado da geração de energia com casca de arroz. Também estou sabendo, só não tenho confirmação do assunto. Mas é isso que eu queria ver. Bom, sabendo da necessidade, sabendo do serviço que vocês fazem, de fazer com que o consumidor diminua o seu custo, vamos falar agora na questão de investimento versus financiamentos à disposição. Que muitas vezes, né, Leandro, a gente não tem a grana para fazer a compra de todo o sistema de geração. Dá para a gente explicar para o cliente que ele contratando um financiamento e adquirindo as placas, ele paga a prestação ou quase paga a prestação ou sobra dinheiro na prestação entre prestação de financiamento e geração de energia? Sim, com certeza. Hoje a gente tem uma experiência muito forte com relação a isso. Nós trabalhamos com todos os bancos, né? E já fazemos a simulação mesmo antes do cliente fazer o fechamento da operação conosco, né? O cliente já sabe, inclusive, a parcela que ele vai pagar, quanto vai sobrar e tudo mais. Tudo isso é colocado na parte do projeto e sem custo para o cliente inicial. Então, por exemplo, usando também novamente um exemplo, ele gasta hoje em torno de R$1.000. Uma residência média com vários ar-condicionados gasta hoje de R$1.000. Sim. De gasto. Isso é um número médio. Hipotético, tá, pessoal? Só para a gente ter uma ideia. Um gasto médio hipotético. Nós hoje conseguimos facilmente financiamentos que vão de R$700 até R$800 para essa mesma média de gasto. Então o que acontece? O cliente já sai com uma condição, isso eu estou falando em 60, 72 meses. O financiamento para essa área é 100% do investimento? Sim, 100% do 100%. investimento. Não precisa o cliente ter que dar uma... O banco financia 100%. Isso varia muito. Sim, depende de cliente a cliente. Mas nós conseguimos, na maioria dos casos, 100% do gasto total. E a gente consegue realmente uma redução da média que hoje ele gasta para uma condição de financiamento bancário. Então, como eu disse, ele gasta hoje R$1.000, em média a gente está conseguindo de R$700 a R$800 em uma parcela entre 60 e 72 vezes. Já está 5 anos. 5 anos no máximo, exatamente. Depois dos 5 anos, tu não tem mais a prestação do banco.
Isso, aí tu tem somente um gasto médio, que é basicamente o ICMS sobre a crédito da geração, né? Sim. E a demanda efetiva, que é a demanda que o cliente, que a própria CE cobra para manter o relógio bidirecional lá. Por isso que a gente fala geralmente em 90%, 95% de redução de custo. Se alguém disser que você vai zerar a conta de luz, que não vai ter mais conta de luz, pense direitinho. O Leandro também está colocando muito claramente aqui, é que tu tem uma redução da conta de energia. Agora, não aceitam essa coisa. Não, tu não vai pagar mais nada de luz. Não. Aí tu entra numa fria. Não, é por isso que a gente faz o projeto, a gente diga para o cliente, olha, você vai ter a gente calcula inclusive a redução que ele vai ter ao final do financiamento. Já vai dizer, olha aqui, tu vai pagar seus 50 pila, 70 pila, isso já sabe que tem que pagar. Isso, exatamente. A gente calcula inclusive a demanda que ele vai ter após o financiamento. Para o banco liberar um empréstimo, tem que apresentar um projeto. Como é que funciona isso assim? Como é que eu vou fazer lá no Sicredi, que é um parceiraço nosso aqui? Eu para entrar pedindo um financiamento do banco, eu tenho que entrar com uma proposta. Como é que eu faço isso? Sim. Geralmente o banco nos pede o valor do investimento. Certo. E aí, com esse valor do investimento, ele avalia a condição de crédito que cada cliente tem, né? Certo. Então ele vai ter que atualizar seus dados cadastrais, ele vai ter que realmente fornecer uma série de documentos para que o banco avalie se a condição de investimento que está ali sendo estipulada é de acordo com a condição de empréstimo que o cliente vai indicar, né? Daria pra gente fazer uma pergunta simples assim. O cliente bateu lá na porta da CIS, que está ali na Presidente Vargas, no bairro Floresta. Qual é o gasto que eu tenho mensal que valeria a pena eu pensar no investimento de energia solar? Tem como a gente ter uma ideia? Olha, eu vou... Com toda franqueza, a gente tem verificado isso, né? Alguns clientes que pagam hoje em torno de 200, 180 reais, né? De gasto mensal. Eu estimo que não vale muito a pena, porque abaixo de 200 reais. Abaixo de 200 reais. Abaixo de 200 reais realmente não vale muito a pena, até porque ele tem um gasto já bem baixo, né? Não tem um nível de gasto bem baixo. E efetivamente, avaliando que ele vai querer fazer um financiamento bancário em decorrência disso, nós não conseguimos parcelas que sejam muito vantajosas na condição de gasto, de investimento versus o que ele gasta hoje. Sim, eu estou fazendo a pergunta de propósito porque tem milhares de ouvintes. Daqui a pouco, eu gasto 150, queria ver. Então, por isso que eu fiz ele isso. Vai conseguir parcelas daqui a pouco não vale a pena. Superiores a isso. Mas a grande, aí que eu quero dar o gancho. Você fazendo esse financiamento, em 5 anos, 6 anos, tu paga o financiamento. Nem que te custe 70, 80 reais a mais do que tu paga de energia hoje. Ao final dos 5 anos, a geração é sua. Agora, no final dos 5 anos, tu não tem mais a prestação. Sim. Então, eu acho assim, se eu empatar, ou eu pagar um pouquinho mais na minha conta, proporcionalmente, aí, 10, 20, 30%, daqui a pouco vale a pena. Porque eu, em 5 anos, zero a conta do banco, e aí a energia... Mas assim, 300 reais já começa... Sim, a partir de 300, 350, 400 reais já começa a valer a pena, porque nós temos aí financiamentos que são inferiores a isso, na mesma condição de parcelamento. E hoje nós temos muito condomínio também, né? Casas, condomínio de apartamentos sendo feitos, né? Com estacionamentos em grandes áreas de estacionamento. Eu me lembro até ali do Dom Roberto, ali na prainha, quer dizer, daqui a pouco o condomínio tem um baita de um consumo de luz, de... motores, essas coisas tudo, né? Sim. Daqui a pouco era uma... Então você aí que é síndico, você que participa de um condomínio, daqui a pouco conversa com o pessoal da CIS aí para ver se não vale a pena. Daqui a pouco utilizar aquele monte de telhado que tem nos condomínios, né? É um monte de telhado. Sim. Se isso daqui a pouco não valeria a pena o investimento de ratear entre 30, 20 condôminos, né? Claro, daqui a pouco é um negócio interessante, né? É possível. É importante falar também que em alguns casos, hoje a gente cobra uma demanda, né? Hoje a CE cobra uma demanda efetiva fixa, né? Que tem que ser somada à condição de parcelamento ou de financiamento. Sim. Mas se o cliente quiser fazer o sistema off-grid, que a gente chama, com a condição de colocação de baterias, como ocorre muito no interior do estado, né? Aí não tem essa demanda, né? Aí não tem. A CE não é coparceira nesse processo, nem a RGE, e aí toda a geração é colocada na cadeia de baterias aí diretamente para casa. Então, é uma condição aí que não gera. Agora, com esse problema, o ministro falou essa semana sobre que nós achávamos que ia ter apagão, ele dizia que não, mas eu... E aí eu fico imaginando que se nós tivéssemos mais esse processo desburocratizado, o Brasil conseguiu avançar nesses 2 anos que tu falaste, né?
Mas nós estamos muito tempo atrasado nessa coisa de geração de energia eólica, pequenas usinas, micro usina, é tanta burocracia, é tanta dificuldade da gente, mas agora parece que deu uma decolada no Brasil nesse sistema. Leandro, pessoal, para falar com a CIS, como é que vai? Presidente Vargas, como é que é o nome da rua? Pode nos procurar na Presidente Vargas 2031, ali no bairro Floresta, né? Tá. Ou então ligar para o nosso telefone 24 horas, que é o 51 99993 4930. 51 99993 4930. Ou nos procurar nas redes sociais, Sim. que é CIS Agrícola e Solar, né? Isso aí, olha aqui. Ou então na Presidente Vargas 2030, vai lá, eles têm um projeto, têm uma ideia, tem outros trabalhos que eles já fizeram e vai mostrar para você como é que funciona. E aí é questão de exemplos, né? Claro. Olha, em casa tal, o cara fez isso, deu certo, o outro lá tinha um telhado, daqui a pouco tinha a chácara, botou a usina lá na chácara e atende a casa de Camaquã. Claro, claro. Sem custo algum a gente faz o projeto, avalia a necessidade e o cliente sai de lá satisfeito e sem gastar absolutamente nada antes da efetivação do projeto. O bom é ter essa oportunidade de conversar antes de definir o negócio. Isso. Nos procure lá que a gente faz o projeto totalmente gratuito e você sai de lá satisfeito sabendo exatamente quanto vai gastar. Muito legal, Leandro. Leandro, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado a todos aí. Leandro Capelari, da CIS Agrícola Solar, lá na Presidente Vargas 2031, celular de lá, 5199-993-4930, para você fazer economia na sua energia elétrica.